qual cuidado eu tenho que ter com os dados das pessoas? Vamos supor que eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma empresa e você faz captação de clientes nas redes sociais, normalmente você capta e-mail, telefone e o nome da pessoa, ok? Então esses 3 dados são os 3 dados básicos. Você vai receber isso aos milhares. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Porque quando a gente vai advogar ou vai pegar alguns clientes que têm um banco de dados grande, é isso que a gente percebe, que todo dia chega uma série de informações, todo dia eles estão absorvendo. Então, ou seja, o que eu tenho que fazer? Qual o meu papel como responsável pelos dados dessas pessoas? Vou pegar, vou utilizar esses dados de acordo com o direcionamento que chegou, eu direciono para as pessoas, a pessoa do comercial vai oferir o destino lá, eu não sei qual, mas depois, acabou, a gente já tentou fazer o negócio, fez o negócio, cancelou, não deu certo, eu posso fazer o que com isso? Eu tenho que rasgar, tacar fogo, eu tenho que devolver, o que eu faço, como é que eu comprovo isso, que eu estou dando um direcionamento correto para os dados que me foram confiados? A lei traz, assim, algumas questões, vamos lá, básicas, assim. Primeiro, eu tenho que observar os princípios, né? Dentre os princípios, a gente já falou muito do princípio da necessidade. Então, devo tratar aqueles dados que são necessários para uma finalidade. Primeiro, eu vou ter uma finalidade, certo? Por que eu estou tratando? O que eu quero conseguir com o tratamento daqueles dados? Esses dados, normalmente, eles chegam com uma maneira de captação. Você captou aqueles dados, esses dados chegou, você vai utilizar ele. Eu posso manter esses dados, o banco de dados, ad eterno ou não? Tem um prazo? Aí, pois é, vamos lá. Então, eu preciso existe um ciclo de vida, né, dos dados, e então vou manter aqueles dados, eu tenho que ter alguma finalidade. Se eu já atingir a finalidade pretendida, eu preciso descartar esses dados. Mas algumas situações eu tenho uma lei, por exemplo, que me obriga a manter esse dado por mais um tempo. Questões, por exemplo, no contexto laboral. Vamos colocar aqui um exemplo aqui simples, que eu acho muito bacana, que eu acho que é uma das instituições que mais capta cliente. Setor de empréstimos consignados, nessas linhas de crédito. Eles captam o cliente e esse cliente fica no banco de dados. Haja vista que hoje ele é cliente, você fez o negócio com ele, mas daqui 1 ano ele pode novamente recuperar a margem, eu posso fazer um novo negócio. Daqui 6 meses, daqui 6 anos, vamos supor, eu posso fazer um novo negócio. Então eu tenho esse banco, essas informações como um banco de dados para negócios futuros. Eu negocio hoje, negocio amanhã, ad eterno, vamos dizer. A gente tem que analisar muito assim. Primeiro, lembra que a gente comentou que todo o tratamento de dados tem que estar enquadrado numa hipótese autorizadora. Eu preciso observar princípios, eu preciso garantir direitos, eu preciso ter uma hipótese autorizadora para o tratamento daqueles dados pessoais. Se eu não conseguir enquadrar aquele tratamento em nenhuma das hipóteses que a lei me traz, eu não posso tratar aquele dado pessoal. Então, vamos supor, se eu tenho uma relação prévia com uma empresa, eu posso utilizar, para exemplificar aqui, a base legal do legítimo interesse. Tá? Então, existe uma base do legítimo interesse que não autoriza o tratamento de dados sensíveis. O legítimo interesse eu só posso utilizar para tratamento de dados comuns, digamos assim. Mas eu tenho alguns requisitos para utilizar o legítimo interesse. Primeiro, eu preciso ter um equilíbrio. Se o legítimo interesse do agente de tratamento, por exemplo, ou de terceiro, ele está equilibrado em relação a direitos e liberdades fundamentais do titular de dados, né? Eu preciso garantir transparência. Eu preciso garantir, por exemplo, que a proteção desses dados. Eu preciso garantir, e aí há um reforço no sentido do princípio da necessidade. Então, tem uma série de questões. E, principalmente, eu preciso garantir o direito de oposição também, né, do titular desses dados. Então, a gente tem, por exemplo, às vezes, aqueles e-mails que a gente recebe, tem que ter lá a opção de opt-out. Eu tenho a opção de não querer mais receber aqueles e-mails, né, por exemplo. Então, são todos esses cuidados que precisam existir, né? Principalmente, eu sempre dou exemplo assim, digamos que você, por exemplo, consome muita pizza, né? Então, aí você recebe, por exemplo, e-mails que tem promoção e etc e tal. Ok, mas digamos se você receber 20 e-mails por dia, ou seja, tem um limite, né? Se não começa a não ter um equilíbrio entre o legítimo interesse, digamos, do agente de tratamento, né? E as liberdades, direitos fundamentais daquele titular. Começa a ser inoportuno, né? Um excesso. Então, a gente tem que ter sempre esse equilíbrio. E aí, voltando, por exemplo, aqui da pizza, vamos supor, eu consumo pizza, ok, então é normal, é esperado que eu receba lá algum e-mail de promoção daquela pizzaria.
Mas eu não vou jamais esperar que, por eu consumir pizza, aquela pizzaria compartilhou meus dados com uma clínica de emagrecimento, por exemplo. Entendeu? Esse compartilhamento de dados, então, é proibido. Porque existia até venda, né, de dados. Sim. E aí é uma questão importante, porque muitas pessoas compravam bases de dados, né? Então, hoje, isso não é mais possível, porque como é que eu vou enquadrar a compra de... Que base legal, né? Que hipótese autorizadora da lei eu vou enquadrar a compra de dados pessoais? Não tenho essa hipótese. Então, o que muitas empresas fazem por exemplo, elas mandam e-mails, né, para aquela base que ela tem, pedindo consentimento, digamos assim. Então, para quem consentiu, ela vai manter dentro daquela base de dados dela. Quem não deu consentimento, ela vai excluir, né? Mas, assim, isso aconteceu muito com muitas empresas, porque antes isso era uma prática relativamente comum, né? Mas que hoje, à luz da lei, eu não posso ter compra de base de dados. Eu preciso enquadrar todo o tratamento em uma das hipóteses autorizadoras da lei, né? Então, essa questão de venda de base de dados, eu preciso... Então, se você for, por exemplo, necessitar comprovar a origem desses dados, você não vai conseguir.